Paz e graça a todos. Hoje eu vim falar de um assunto que tem repercutido a internet. E este assunto é direcionado ao profeta Pai Nosso. Profeta Pai Nosso, antes de mim entrar no assunto, eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Em 2018, eu era uma menina totalmente desviada, mas que era infiltrada na igreja. Eu ia para a igreja, na igreja era santa, e quando saía da igreja, era praticamente um ímpio. Num dia normal, do mês de setembro, outubro, antes das 22 horas eu fui dormir. E quando eu fui dormir, a minha alma descolou do meu corpo. Eu fui para o inferno. Eu não sei se vocês vão acreditar, mas eu fui. A Bíblia diz no livro de Hebreus que após a morte vem o juízo. Após a morte vem o juízo. Então logo a gente morre, a nossa alma é predestinada para algum lugar. Não para o paraíso, ou para o inferno, ou para o seio do pai Abraão. Mas por que eu estou a te contar isso? Pois estou no inferno, eu vi as pessoas a serem jogadas para o inferno. E Deus trouxe a mim a memória do porquê que eu estava no inferno. A minha vida passou como se fosse um replay, em que tudo que eu havia feito de mal passava sobre a minha mente e o porquê que eu estava no inferno. Mas eu ouvi a voz de Deus 3 vezes, ele me disse assim: eu te perdoo, eu te perdoo. Mas aí se você voltar para a terra e não avisar para os teus irmãos que esse lugar é real, você voltará para aqui. Eu me tornei cristã. Um mês após eu aceitei Jesus de verdade, fui batizada, recebi o Espírito Santo no dia 19 de janeiro de 2000, no dia 15 de janeiro de 2019, e atendi o chamado. Por que eu fui chamada? E hoje vivo o meu chamado. Resumi a história, mas por que eu estou contando isso para você? Muitos dizem que o inferno é o final, sim, mas ninguém vai para o inferno porque pecou. Todos que estão no inferno foi porque rejeitaram a graça. O pecado não tem poder de levar o homem ao inferno, porque a graça é maior que o pecado. O que nos leva ao inferno é a rejeição da graça. Pai nosso, eu te amo em Cristo Jesus. E hoje a madrugada toda, apesar de algumas dores que eu tive, eu chorei pela tua alma como se fosse a minha alma. E eu não estou aqui para te julgar. Antes de tudo eu quero te dizer que eu te amo em Cristo Jesus. E Jesus te ama muito mais do que eu. Pai nosso, o ouro tem um preço. O diamante tem um preço. O rubi tem um preço. O cobre, o magnésio, o petróleo. Tudo, o mercúrio tem um preço. Mas a tua alma não tem preço. A tua alma custou a vida de um Deus. A Bíblia diz no livro de 2 Coríntios que Ele se entregou em nosso lugar para que os que vivem não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aqueles que morreram por eles. Também a Bíblia vem nos dizer no livro de 2 Coríntios que Jesus levou sobre si as nossas iniquidades, pecados, transgressões e enfermidades. Mas também a Bíblia diz que onde habita o Espírito de Jesus, ali habita a liberdade. Eu não sei. Se calhar a curiosidade, a Bíblia diz assim: não sejas curiosos para mal. A curiosidade te levou a trilhar um caminho que não era de Deus. E eu estou aqui falando para você porque você não é hipócrita. Eu sinto a tua dor. Eu sinto que você clama por ajuda, por orações. E me tocou ao assistir a entrevista. Você disse: eu procurei homens de Deus, mas esses não me ajudaram e me disseram: desfruta do que você tem. Eu quero realçar que eles não são homens de Deus. São agentes do maligno disfarçados de homem de Deus. E eu acredito no que você fala. Você pode ser satanista, mas você não é mentiroso. Eu acredito no que você falou. E a Bíblia diz assim, que pelos frutos se conhece a árvore. Mas a Bíblia não diz que pelos frutos somos salvos. Nós somos salvos não pelas obras. As obras nos justificam, mas a graça nos salva. As obras nos justificam, mas a graça nos transforma. As obras nos justificam, mas a graça nos purifica. Nós somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porque em Timóteo ele testifica que só existe um mediador entre Deus e os homens. Meu irmão, Pai nosso, criatura de Deus, pessoa que um dia conheceu a Deus, pessoa que um dia se tornou filho de Deus. Nada é impossível. A tua salvação não é impossível. Porque a Bíblia testifica no livro de 1 João 1,9 que se nós abrirmos a nossa boca, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Porque aquele que diz que não tem pecados, por si só se faz mentiroso. A Bíblia conta uma parábola, Pai Nosso, em que ele diz assim, a parábola do bom pastor. Jesus diz assim: eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Mas existe dentro dessas parábolas uma frase que me marcou. Jesus disse assim: eu não jogo fora nenhum daqueles que vêm até mim. Pai Nosso, não importa se você é satanista, não importa se você é ímpio, não importa se você é transgredor, não importa se você é iníquo. Mas Jesus está a dizer que Ele não joga fora nenhum daqueles que vão até Ele. Então Jesus está de braços abertos para te receber. Se calhar Satanás te cegou tanto ao ponto de achar que você já não tem uma solução para sair. Mas essa mesma Bíblia também diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos homens, dos jovens, para que vendo não creiam. Você tem solução. E eu não aceito perder tua alma para Satanás. Não importa quantas vezes a gente vai se dobrar. Não importa quantas madrugadas eu vou orar por você. Mas ainda que for no último dia da tua vida, eu não aceito perder tua alma para Satanás.
A Bíblia diz que Jesus enviou os 72 discípulos mais os 12 para uma missão. Mas Jesus disse para eles, vão para a casa de Israel, mas não vão para Samaria. Eu perguntei, Deus, por que você mandou a população ir pregar a palavra de Deus? Mas disse-lhes para não ir a Samaria. Mas eu compreendi mais tarde que a primeira pessoa no mundo a levar a palavra de Deus, na pessoa de Jesus, não na forma espiritual, mas carnal, a Samaria foi uma prostituta. Uma prostituta. Jesus não encarregou os discípulos de levar a palavra dele a Samaria. Jesus deu a missão de levar a palavra dele na pessoa física a uma mulher que era prostituta, que tinha 4 maridos, o 5º não era dela. A Bíblia testifica que quando aquela mulher teve um encontro com Jesus, aquela mulher foi para Samaria e anunciou, eis que ele é um profeta de Deus, ele é o Cristo. E a Bíblia testifica que muitos samaritanos se converteram a Jesus por causa do testemunho daquela mulher. O que eu quero dizer com isso? Lucas 5,32 diz assim, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus veio por você. Jesus veio por feiticeiros, Jesus veio por prostitutas, Jesus veio por doentes, Jesus veio por gatunos, Jesus veio por assassinos. O apóstolo Paulo, antes de se tornar o maior apóstolo que escreveu mais cartas, ele escreveu 13 cartas. Ele era um assassino. Ele estava presente quando executavam Estevão. O ministério do apóstolo Paulo foi muito longe, porque ele carregou o ministério dele e o ministério de Estevão. Ele carregou a capa de Estevão, porque a Bíblia testifica que ele ficou com a capa de Estevão. O que eu quero te dizer com isso? Deus usou um assassino. Deus usou uma prostituta. O endemoniado de Gagareno, ele é recordado não pelo nome, ele é recordado pela tragédia, pela humilhação. Nós não conhecemos o nome dele, mas nós conhecemos o nome da vergonha dele, o endemoniado de Gagareno. Mas eu pergunto para você, será que você tem mais demônios que o endemoniado de Gagareno? Será que você tem mais demônios do que o endemoniado Gagareno? Ainda que você tivesse a própria existência satânica dentro de você. Ele diz assim, no livro de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. No livro de Marcos, Jesus olha para os apóstolos e diz assim, para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Deus te ama, Deus morreu, Deus se fez homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Deus se fez filho do homem para que os filhos dos homens se tornassem filhos de Deus. Antes da crucificação de Cristo, nós éramos criatura. Depois da crucificação de Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. A tua alma tem solução. A tua alma tem solução. Jesus me tirou do inferno. Eu creio, para ele nada é impossível. A tua alma tem solução. A tua alma tem solução. Continue falando, porque você está desvendando segredos do mundo espiritual. E pode ter certeza que nada acontece sem a permissão de Deus. Outras coisas acontecem pela vontade de Deus e outras coisas acontecem pela permissão de Deus. Pode ser que Deus te permitiu entrar naquele mundo para que você desvendasse os segredos que hoje você está desvendando. Eu não te julgo, porque eu também sou pecadora. Eu também